Olá, amigos do canal GeoMassa, como é que vocês estão? Tranquilos? Amigos, viemos agora para mais uma aula sobre a tabela atômica. Será que nós engatamos esta playlist, assim como nós fizemos recentemente com a Mathmasa e anteriormente com o colapso do universo? Eu espero que sim, gente. Sempre saboroso, importante estudar a história da ciência, sobretudo de algo que é fundamental para o conhecimento da humanidade. Para você que é vestibulando, enemzeiro, concurseiro, nem se fala. E hoje nós estamos naquele segundo capítulo sobre a história da tabela periódica. O primeiro capítulo nós vimos os, digamos, protagonistas, ou melhor dizendo, aqueles que antecederam a história puramente da tabela periódica com Mendeleev. Começamos com alguém que foi contemporâneo e por um triz não desenvolveu a tabela periódica, que foi o alemão Lothar Meyer. Muito bem, gente, vamos observar então o que o texto tem para acrescentar ao nosso conhecimento sobre este importante instrumento científico. Vamos lá, gente. Nós estamos, então, observando, como eu disse, a história da tabela periódica 2, a tabela de Lothar Meyer, do alemão Lothar Meyer, incluía aproximadamente metade dos elementos químicos conhecidos na época. Nós estamos falando aí de meados do século XIX, que eram um total de 62 elementos, praticamente metade dos elementos conhecidos atualmente. A distribuição dos elementos era feita como anteriormente publicadas em ordem crescente de seus pesos atômicos. Sabemos que hoje o que faz, na verdade, a periodicidade principal da tabela periódica não são os pesos atômicos, e sim os números atômicos. E demonstrava que as propriedades químicas e físicas dos elementos eram funções periódicas. Isto foi um avanço extraordinário. Demonstrar que a periodicidade estava ligado às propriedades químicas e físicas dos elementos químicos conhecidos de sua época. Espaços vazios na tabela de Meyer indicavam a localização de elementos ainda não descobertos, e era como se fosse uma previsão, o que posteriormente Dmitri Ivanovich Mendeleev, o pai desta tabela periódica, vai apresentar, confirmar e demonstrar. Em 1868, um ano antes da tabela do russo Mendeleev, Lothar Meyer promoveu algumas alterações em seu trabalho, tornando um marco na história da tabela periódica. Esta nova versão era denominada forma estendida da tabela e era muito próximo da tabela de Mendeleev. Foi questão mesmo de tempo, de atraso na publicação, para Lothar Meyer ser considerado o pai da tabela periódica. Esta nova forma, a forma estendida, classificava 53 elementos químicos. Os originais de uma segunda edição de seu livro foram dados a um colega para avaliação. Infelizmente, para Meyer, antes da publicação de seu trabalho, portanto, houve um atraso deste colega que ficou encarregado da avaliação. Então, infelizmente para Meyer, antes da publicação de seu trabalho, o químico russo Dmitri Ivanovich Mendeleev disponibilizou para a comunidade científica uma tabela periódica extremamente semelhante à sua, que só foi publicada em 1870, um ano após a tabela de Mendeleev. Então, devido ao atraso da avaliação de um colega,
devido ao atraso da publicação. Digamos que Meyer perdeu a corrida pela primazia da tabela periódica para o brilhante químico russo Dmitry Ivanovich Mendeleev por questão de apenas um ano. Mendeleev, que publicou sua tabela oficialmente em 1869. É isto, gente. Com mais esta saborosa aula sobre a história da ciência, na construção, no desvendamento da periodicidade dos elementos e no ajustamento dentro de uma tabela, nós ficamos por aqui. Um forte abraço, fiquem bem, até a próxima.